Oi, oi meninas, bem-vindas de volta ao meu canal e finalmente voltei aqui com a continuação dos vídeos sobre o câncer de colo do útero. Acontece que os meus vizinhos todos estão em obra, então faz tempo que eu tô pra fazer esse vídeo e não deu muito certo, então por isso que hoje a gente tá assim bem pertinho pra ver se vocês não escutam daí as marteladas, a troca do piso, eu não sei, parece que vai desabar tudo aqui de tanto barulho, então por isso que eu demorei um pouco. Hoje tá um super frio aqui em São Paulo, então eu estou aqui com o meu chazinho. Dá pra ver a fumaça daí? Na minha canequinha que eu amo. E a gente vai continuar esse vídeo hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas, o primeiro vídeo eu vou deixar aqui embaixo. Eu conto como que eu descobri o câncer de colo do útero. Se eu tive sintomas, quais exames que eu fiz. Enfim, eu tinha acabado de fazer 29 anos, não fazia nem um mês do meu aniversário. O vídeo tá bem detalhado, vou deixar ele aqui embaixo. No segundo episódio, eu contei sobre a histerectomia total, radical que eu fiz, que foi a cirurgia, que foi o primeiro passo do tratamento. Pro estadiamento que eu tive, era o ideal, o meu médico, enfim, decidiu fazer nessa ordem e eu concordei com ele. Então, primeiro de tudo, a gente fez a cirurgia. Eu vou deixar o segundo episódio aqui embaixo também, se você perdeu. O terceiro episódio, eu contei tudo sobre a quimioterapia, que depois da cirurgia, com o que foi retirado, a gente decidiu fazer o tratamento todo. A gente não, né? Os médicos e eu topei. Então, eu fiz químio, rádio e braquiterapia. Então, como eu brinco, eu fiz o pacote completo com tudo que tem direito para esse tipo de câncer, eu fiz tudo. Então, por isso que eu decidi dividir o vídeo, porque eu falo muito, eu conto todos os detalhes, coloco foto, então fica muito comprido o vídeo. Então, coloca aí na velocidade 2 e vamos que acho que esse vai ficar um pouco menor, porque a radioterapia foi um pouco mais simples pra mim. E fica até o final do vídeo, porque eu vou contar uma novidade no final do vídeo, também um dos motivos que eu demorei um pouco pra vir aqui gravar. Então fica que eu vou contar pra vocês. Então vamos lá. De novo, eu tenho tudo aqui, ó, anotadinho, trouxe tudo. E no meu celular também a gente vai vendo a trajetória, tá? Bom, então só pra você se situar, eu fiz tudo até então no Hospital Samaritano em São Paulo. Porém lá eles não têm radioterapia, então a minha médica indicou um médico de confiança no lugar de confiança dela e eles juntos determinaram como seria a minha radioterapia. Que eu fiz então no Hospital HCOR, também aqui em São Paulo, e passei com o doutor Bernardo Salvajoli. Então eles dois juntos conversaram, mesmo sendo de hospitais diferentes, e determinaram como seriam as minhas rádios. Bom, então a minha primeira consulta com o Dr. Bernardo foi no dia 8/10. Então a gente se conheceu, ele me avaliou e ele me pediu uma nova ressonância magnética, porque a última foi antes da cirurgia. Então internamente eu era outra pessoa agora, né? Eu tirei o útero, colo do útero, enfim, tudo que vocês viram no outro episódio. Então ele me pediu uma ressonância atualizada e uma tomografia de simulação, que ela serve para fazer a marcação da rádio. Por quê? Eu não sei se é assim com todas as rádios, eu acho que sim. Mas lá no HCOR, eles têm uma radioterapia diferente, que ela é mais atualizada, que eu tô aqui com o nome para eu não errar essa sigla, que é radioterapia com intensidade modulada, que é IMRT. Eu sei que ela é uma rádio mais atualizada, então assim, antigamente a pessoa tomava rádio meio que no corpo inteiro e assim, isso era muito prejudicial para outras áreas que não estavam com o problema. Essa modulada, ela vai exatamente no ponto que precisa. Então, com isso, a gente tem menos efeitos colaterais e ela acaba sendo mais efetiva no problema e não dando tantos efeitos em outras coisas do seu corpo que não tem tanto a ver com o problema. E aí, por isso, com essa ressonância e essa tomografia de simulação, eles fazem a marcação exata no meu corpo, que é onde eu vou receber a rádio exatamente. Então assim, nessa tomografia de simulação, eu fiquei deitada na máquina, que é do mesmo jeito que eu iria ficar deitada lá nos dias das sessões. E aí, com a máquina e com as imagens, eles fazem exatamente a minha marcação. Então assim, deixa eu tentar explicar. Do jeito que eu estou deitada, com a imagem que é feita, que o médico vai avaliar exatamente aonde vai a radiação com aquela imagem. Aí eles fazem a marcação em mim para saber nos dias das sessões exatamente qual vai ser a minha posição. Para, de acordo com a imagem feita lá na tomografia de simulação, eles saberem que vai ser focalmente naquele ponto, então eu tenho que estar deitada exatamente na mesma posição para ser focalmente no mesmo ponto sempre. Com isso, eu acho que esse foi o principal fator que fez com que eu não tivesse efeitos colaterais da rádio. Eu sei que essa não é uma realidade para todo mundo.
No grupo que eu tava, assim, eu via que a rádio, ela acaba sendo muito forte para algumas pessoas, dependendo também de onde você passa, dependendo da sensibilidade que tá o seu corpo. Eu acho que talvez a idade também possa ter interferido, mas graças a Deus eu não tive nenhum efeito colateral. Então essa radiação modulada, se vocês quiserem pesquisar, eu vou até deixar o link aqui embaixo. Tem no site também do Einstein, tudo bem explicadinho. Mas do que eu entendi é que ela é bem focada exatamente no ponto necessário. Então com isso o intestino, a bexiga, tudo que tá ali ao redor não sofre tanta interferência. E aí beleza, eu não senti nada, tá? Nem na ressonância, nem na tomografia. A marcação é feita de caneta e aí elas colocam um adesivinho em cima e só. É bem tranquilo, foi bem tranquilo esse dia. E aí então, no dia 8 eu passei com ele, na mesma semana eu fiz os exames e no dia 28/10 foi o início das rádios. Então a gente começou simultaneamente com a quimioterapia. Então toda semana eu tinha 5 sessões de rádio para uma sessão de químio. E com isso eu fiz então 6 sessões de químio para 25 sessões de rádio. E foi assim, depois que eu fiz os exames, eu fiquei aguardando eles me ligarem, porque a gente estava aguardando o convênio autorizar e o médico fazer ali o mapeamento de como ia ser a minha sessão. Gente, a rádio para mim foi a parte mais tranquila e eu vou falar para vocês algumas dicas que eu recebi das meninas que tinham recém passado pela mesma situação. Isso foi muito importante para mim quando eu descobri assim aquele choque, né, de o mundo acabou. Foi muito legal ter conhecido meninas incríveis no grupo lá do Facebook que me ajudaram muito, me deram várias dicas. Então foi bem legal o grupo nesse sentido. E aí eu juntei aqui várias das dicas que eu usei na rádio que me ajudaram. Bom, então primeiro de tudo, eu comecei a hidratar muito a minha pele desde antes da cirurgia, né? E depois eu continuei. Porque a rádio, ela pode escurecer um pouco a região. Eu acho que pela minha rádio ter sido essa específica, dessa sigla que eu falei, ela não escureceu muito, mas eu passei um creme clareador que as meninas me indicaram lá no grupo. Eu vou deixar uma foto dele aqui. Mas, gente, pode ser qualquer creme, eu acho, sabe? Existem alguns específicos, tipo esse. E eu sei que Bepantol, Bioil, tem assim vários que podem ajudar. Então eu comecei a passar antes. Porque no dia da sessão você não pode passar nada. Você tem que estar com a pele limpinha, lisinha, sem nada. Sem nenhum óleo, sem nenhum sabonete, sem nenhuma pomada, nada. E aí com isso eu acho que a rádio ela dá uma escurecida. No meu caso eu senti um pouco, mas depois passou, tá? Isso é uma coisa assim que, nossa, ainda bem que passou, porque eu achei que aquela escurecidinha que deu iria ser pra sempre. Mas eu vou te falar como foi o ritualzinho de todo dia. Então o que eu fazia? Eu ia sozinha, porque a rádio é muito rápida e você não sente nada na hora. Então foi bem tranquilo pra mim ir sozinha nas sessões. Então todos os dias, às 2 da tarde eu tava lá. Aí o que eu fazia? Antes de ir, eu tomava um banho pra deixar a pele bem limpinha, bem sequinha. Eu fazia o banho de assento de camomila, que as meninas me ensinaram no grupo. Então eu fazia 2 vezes por dia. Uma antes de ir na sessão. Então sempre, como a minha era às 2 da tarde, né? Era mais ou menos meio-dia, assim, eu ia, tomava meu banho, fazia o banho de assento. O banho de assento é assim, você compra uma bacia só pra isso. Uma bacia que caiba você sentada. Eu vou ver se eu acho na internet alguma foto e vou deixar aqui, mas é só você sentar com a parte íntima sentada na água que vai ficar na bacia. Aí o que você faz? Um chazão de camomila. Então eu comprei um sacão daqueles bem grandes, que vem o chá mesmo, sem ser o de saquinho, sabe? Vem a camomila mesmo. E aí eu fervia bem a água. Depois que eu fervia a água, assim, uma canecona eu fervia. Quando ela já tava fervendo, eu desligava o fogo e jogava a camomila. Colocava mais ou menos uma xícara, assim, de camomila, bastante mesmo, sem economizar nessa hora. E aí eu deixava ali, assim, por uma meia hora ele curtindo e ia fazer minhas coisas. Aí, quando dava meio-dia, eu pegava essa água quente, colocava na bacia junto com mais água quente do chuveiro pra dar um nível, assim, né, na bacia. E aí eu sentava dentro da bacia com a parte íntima ali na água. Muito importante que eu não fiz no primeiro dia, eu fiz uma lambança no meu banheiro, então eu coava antes, tá? No primeiro dia eu não coei, resolvi sentar ali na camomila mesmo, mas não deu certo, porque só o trabalho que foi limpar depois não vale a pena. Então deixa curtindo uma meia hora, 1 hora,
não deixa muito quente. Por isso que é importante ficar curtindo, que além dela soltar ali as propriedades, ele vai dar uma esfriada. Não é gelado também, mas não é muito quente, entendeu? É mais ou menos na temperatura ambiente. E aí eu coava, e no banho eu tomava meu banho. A hora que eu terminava, eu desligava o chuveiro, e antes disso eu enchia a bacia assim, um nível, colocava aquela água, ficava assim, mais diluída, né? Mas como eu fazia o chá bem concentradão, então não ficava tão diluído assim, dava um efeito legal. Aí eu desligava o chuveiro e sentava. Gente, é muito relativo, tá? Você pode ficar desde 2 minutos até 40 minutos sentada na bacia. Vai depender de quanto tempo você tem, de quanto que tá sendo ardido pra você fazer a rádio. Eu ficava mais ou menos uns 15 minutos. Por quê? Eu baixei uma meditação, que é meditação de cura. E aí eu fazia todos os dias sentada na bacia. Então eu fazia essa misturinha do jeito que eu falei, desligava o chuveiro, sentava na bacia, deixava o celular ali do lado, abria o box, colocava a meditação e ficava lá fazendo a meditação sentada. Não é uma meditação, é tipo um som, um pensamento de cura, que ela vai falando algumas coisas e você vai ali, assim, idealizando aquilo pra sua vida. E aí você pode adaptar do jeito que você quiser, né? Se você quiser ficar mexendo no celular, no Facebook, no Instagram, vendo vídeo no YouTube, beleza. Eu decidi fazer dessa forma. Então eu colocava essa meditação de cura e ficava lá mais ou menos 15 minutos, que era o tempo da meditação. Então com isso eu sabia o tempo que eu ficava. Pra mim foi mais do que suficiente, não sei o quanto que isso me ajudou muito. E aí eu saía, jogava uma água ainda, ligava o chuveiro de novo, jogava água pra sair ali aquela água com camomila. Tem gente que não lava, tá? Já vai assim mesmo. Mas aí você que sabe. Eu lavava, porque eu me sentia mais limpa, sei lá, e ia pra rádio. Chegava lá uns 15 minutinhos antes, aí eles me chamavam. E assim, gente, a rádio é muito tranquila, porque você não sente nada ali na hora. Eu vou ver se eu acho alguma foto, porque eu não podia entrar com nada dentro da sala. Então eu tirava toda a roupa e vestia um roupãozinho deles lá, aquelas roupinhas de hospital mesmo, e deitava lá. Aí como eu tinha as marcações, elas me posicionavam exatamente na maca como era, não sei, eu acho que tem tipo uns lasers assim, que determinam a posição. Então elas precisariam me deixar com o laser na posição do xizinho. E aí elas me deixavam ali, tudo certo, elas saíam da sala. Ah, uma dica muito importante também que me deram nos grupos, e o meu médico lá também falou, que é legal estar com a bexiga cheia. Por quê? Não sei por que exatamente, mas eu acho que com a bexiga vazia, a rádio parece que atinge mais a bexiga, sabe? E quando ela tá cheia, atinge menos. Não sei exatamente por que, você pode pesquisar na internet, que deve ter essa informação, mas estar com a bexiga bem cheia ajuda na rádio a não dar aquela infecção de urina, sabe? Aquela sensação de ardência, que falaram que é muito comum. Como eu não tive, eu acho que isso também pode ter sido um dos fatores. Então eu tomava água pra chegar lá, e aí eles me viam, era assim, como era essa rádio específica, eles faziam primeiro uma imagem. Então assim, gente, não tem segredo, é só deitar lá e passa uma máquina ao seu redor, você não se mexe. Não sente nada, absolutamente nada, tá? Porque é radiação indo pra região e não sente nada. Nem parece que você fez nada. Então depois vem os efeitos, né? São bem sutis. É mais assim a longo prazo. Como são 25 sessões seguidas, vai acumulando, né, um pouco do efeito da radiação. Então elas vinham, me posicionavam, saíam da sala, e aí a máquina dava uma volta em mim. Essa parte era a parte que ela estava fazendo as imagens para ver se estava tudo ok. Porque, por exemplo, teve um dia que o meu intestino estava cheio, e aí elas não fizeram, porque com isso uma alça do intestino estava meio que na região que ia ser aplicada a rádio, sabe? Então elas entraram de volta na sala, pediram para eu sair, para eu ir ao banheiro, fazer o número 2 e só depois voltar para a sala e ser posicionada de novo. Então assim, isso aconteceu também com a urina. Teve umas 2 vezes que a minha bexiga estava cheia demais e elas pediram para eu sair da sala, ir fazer xixi e voltar. Então assim, essa parte da urina, como eu fiz a cirurgia, ficou um pouco estranha, porque eu não sentia assim o quanto a minha bexiga estava cheia ou não. Então eu tomava bastante água e eu tinha essa questão de, às vezes ela não esvaziava totalmente,
ou ela demorava para encher. Então essa questão da bexiga logo depois da cirurgia ficou um pouco diferente. Então elas viam pela imagem e me falavam o que eu tinha que fazer. Então teve 3 situações que eu tive que sair. Então das 25, 22 foram direto, deu tudo certo. E 3 não, eu tive que sair, uma pra fazer o número 2 e 2 vezes pra fazer o número 1, pra ficar tudo certinho na imagem e aí sim elas aplicarem a radioterapia. Aí o que eu fazia? Depois da rádio, né, eu saía da salinha, me trocava e ia embora, era bem tranquilo mesmo. Aí chegando em casa, não, às vezes não na mesma hora, assim, eu podia passar algumas horas, eu tomava outro banho com o chá de camomila e depois do banho eu passava o creme. Então eu besuntava bem assim do creme, esse que eu coloquei aqui na tela, mas também passava Bepantol, Bio-Oil, enfim, qualquer creme que você queira que dê hidratação, ou óleo de coco também ajuda, vários assim, sabe? Tem uns clareadores também, qualquer creme. Então o que tinha eu passava, mas como eu tinha esse, eu geralmente passava esse. E aí eu besuntava bastante assim de creme, deixava secar, sabe? Pra ajudar nessa questão da hidratação da pele. Como tinha cicatriz também, então eu passava bastante creme. Eu acho que isso ajudou bastante a não ficar aquela pele seca, sensível, manchada, nem escura, sabe? A minha pele ficou bem ok. Eu acho que no cantinho assim da virilha deu uma escurecidinha, mas ficou assim uns 3 meses, mais ou menos. Depois já voltou ao normal. Hoje a minha pele é 100% normal, não ficou nenhuma mancha, nem escura e nem sensível, sabe? Nem descamou, nada assim. Ó, eu peguei meu celular aqui, onde eu tinha salvo as dicas, né? E eu lembrei de mais uma coisa. É usar o sabonete glicerinado. Eu uso da Granado líquido. Vou deixar uma foto dele aqui. Eu sempre usei ele, na verdade. Mas nessa fase da rádio me indicaram usar ele, porque ele não deixa a pele tão seca. Ele dá uma leve hidratada também enquanto limpa. Então eu usava o líquido, mas também pode ser o que é em barra, sabe? E também você pode fazer a compressa com camomila. Pode fazer também, além de fazer o banho de assento, que eu fazia 2 vezes por dia. Agora eu não me lembro se eu falei aqui que eu fazia 2 vezes por dia. Mas eu fazia antes e depois da sessão de rádio, tá? E aí, depois da sessão, que eu fazia o banho de assento de novo, nesse banho eu passava o hidratante depois, porque no dia seguinte, antes de ir pra sessão, eu tirava todo o hidratante e lavava bem com esse sabonete glicerinado. Então, hidratar bastante a pele, então não pode ser antes de ir pra sessão, então vai hidratando, hidratando, hidratando. Antes de ir pra sessão, você toma um banho e tira todo o hidratante, isso dá certo. Tomar muita água, então eu tava sempre tomando muita água, tanto pela hidratação mesmo do corpo e da pele, ajudar a eliminar as toxinas, por causa da químio também que foi em paralelo, mas também por conta da bexiga. Como a rádio é bem perto da bexiga, conforme você vai tomando água, você vai limpando, você vai fazendo ela trabalhar, isso também ajuda. Antes das sessões, limpar bem a pele, deixar a bexiga bem cheia, que isso faz preservar o intestino. Não sabia disso, mas eu anotei aqui. Tá aqui, ó, dia 28 de setembro eu fiz essa anotação. Lembrei agora aqui também no grupo que muitas meninas têm diarreia com a rádio. Eu não sei o que dizer, porque eu realmente não tive nenhuma alteração no intestino. Então eu não tive nem diarreia, nem intestino preso. Mas eu aconselho que procure na internet dicas, porque existem dicas pra tudo no tratamento, sabe? Tem muitas meninas que passaram por coisas parecidas e dão dicas do que ajudou a melhorar pra ela. Então, se você não achar no Google, eu também aconselho que entre nesses grupos do Facebook, porque lá você manda sua pergunta, vai ter várias meninas que estão passando pela mesma situação ou que passaram recentemente, que vão te responder e vão te falar o que ajudou no caso delas. Bom, então assim, a rádio em si demorava coisa de 3 minutos, era muito rápido. Passava essa imagem que eu falei, coisa de 1 minuto. E aí o médico lá do outro lado via a imagem, estando tudo ok, era mais 1 minuto para ser aplicada a rádio e pronto, era muito rápido mesmo, tá? E como eu disse, na hora você nem sente nada, mas com o acúmulo das sessões, vai dando diarreia, vai dando algumas alterações, como ardência, eu não sei exatamente o que. Eu até recebi aqui essas orientações nutricionais, que aqui eles falam, eu acho, não sei se eu deixei no último vídeo, mas eles falam sobre alimentos crus,
Aí o que você pode fazer de receita se você tiver diarreia, o que você pode fazer de receita se você tiver intestino preso. Então aqui tem todas as dicas do que você fazer em todas as situações. Qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários, eu vou tentar ver um jeito de deixar as fotos aqui embaixo. Porque lá nesse grupo do Facebook eu cheguei a mandar algumas vezes todas as fotos, então eu tenho tudo isso. Aí eu posso deixar aqui embaixo também. Então, ó, o meu início de tratamento na rádio foi programado para o dia 28/10, às 2h05. Então vai de 2h05 a 2h15. Aí aqui tem caso de dúvida, o nome do doutor. Aí aqui tem um negocinho assim, ó. Aí tem ó, orientações gerais. Vou ler aqui, rapidinho. Os efeitos colaterais da irradiação variam de pessoa para pessoa, dependendo da área irradiada e dose administrada. Dê preferência ao uso de roupas confortáveis e fáceis de tirar no período de tratamento. As revisões médicas serão realizadas uma vez por semana após a 5ª aplicação. Ah, então, e aí uma vez por semana eu reencontrava o doutor só pra falar o que eu tava sentindo ou não, porque aí ele podia dar medicação ou fazer alguma alteração na radiação, mas não aconteceu. Então eu sempre encontrava ele, falava que tava tudo bem, e aí a vida seguia. E isso foi durante as 5 semanas, ou 6. É que na verdade foi assim, a gente começou a rádio junto com a químio. Aí fazia uma semana para uma sessão, uma semana para uma sessão. E no final teve mais uma químio. Por isso que ficou 6 sessões de uma para 25 da outra. E aí eu tinha o contato do pessoal da rádio. Então, por exemplo, nos dias de químio, eu fazia a rádio ou de manhãzinha ou de noite. Porque como eu passava o dia inteiro no hospital, no outro hospital, né, fazendo a químio, então a gente tinha essa flexibilidade também. Então, ó, depois eu anotei aqui, tá? Que eu já não lembrava disso. Depois das sessões, uma leve ardência por dentro, mas o banho de assento de camomila sempre aliviava. Eu acho que, agora que eu li, eu lembrei. Depois das sessões, é um ardidinho, mas é bem leve que eu senti, tá? Eu sei que tem gente que sente mais forte, mas eu sentia um leve ardidinho. E aí eu ia, fazia o banho de assento de camomila, aí às vezes eu ficava um pouco mais de tempo, e ficava tudo bem, depois ficava tranquilo, não sentia mais nada. A última rádio, então, foi no dia 3 de dezembro. E aí, assim encerramos, eu recebi o relatório, que é o relatório de tratamento radioterapia. Aí aqui conta tudo, né, o que foi, a data, ó, dia 3 de dezembro. Ó, 3 de dezembro. A radioterapia foi realizada de 28/10 a 3 de dezembro, tá aqui. Assinado pelo doutor, aí aqui tem as doses. Eu vou deixar aqui anotado o que tá escrito sobre as doses, porque eu não sei se é útil pra alguém, mas vou deixar aqui. Aí aqui tem algumas imagens, ó. Que tá tudo em inglês, assim, não sei exatamente, mas eu acho que essa aqui são as imagens, né, que eles usavam pra fazer o tratamento. Enfim, foi isso sobre a rádio. Pra mim foi mais tranquilo do que eu pensava. Com relação à cirurgia e à quimio, eu acho que foi mais pesado, assim, foi mais difícil. A rádio foi mais tranquilo pra mim. Mas, como são muitas sessões, eu sei que para algumas pessoas acaba sendo mais cansativo, pra quem tem que trabalhar fora. Então, eu sei que parece que dá uma fadiga, assim, sabe? Um cansaço, então você não consegue tomar o banho antes de ir, o banho na hora que você volta. Então algumas coisas que eu adaptei na minha rotina foram mais fáceis pra mim. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários, porque eu tô juntando as dúvidas, que assim que eu terminar todos os episódios, eu vou fazer um vídeo só respondendo as perguntas. Então pode deixar a sua pergunta aqui embaixo, que eu sempre respondo a própria pessoa aqui embaixo. Mas eu vou fazer um vídeo só respondendo as perguntas, porque eu acho que vai ser bem válido pra quem estiver passando por isso, enfim, que sempre surgem muitas dúvidas. Eu lembro que no começo, nossa, eu fazia muitas perguntas pras meninas, e acaba que depois que você vai passando e vai vivendo, vai ficando mais fácil, mas no começo, assim, são muitas dúvidas que surgem. Então pode deixar aqui embaixo que eu respondo todo mundo, e vou contar a novidade que eu falei que eu ia contar, o porquê também que eu sumi daqui, porque eu criei a minha loja online. Então eu sempre amei usar pratas. Quem conhece os vídeos aqui sempre me viu com alguma coisinha de prata, né? Eu sempre tô de colar, tô de anel, brinco. E aí agora, assim, passada essa fase da minha vida, né, que foi bem difícil,
Então a gente precisa pensar em outras coisas, né? Fazer outras coisas e criar novos objetivos. Então com isso eu decidi criar minha loja online. Então inclusive todo mundo que me manda mensagem querendo saber como que eu tô, né? Porque eu sei que dá essa dúvida, né? Dá esse medo. Inclusive tem uma menina que é a única que eu vi o vídeo aqui no YouTube. Infelizmente ela não está mais aqui. Isso é bem difícil, sabe? Assim, no meu primeiro vídeo aqui eu falei que eu não tinha visto ninguém contando a história aqui no YouTube. E aí uma pessoa comentou, ah não, tem a fulana. Aí eu fui ver os vídeos da fulana e eu vi todos os vídeos dela. E fazia alguns anos que ela não postava mais e aí eu percebi que ela veio a falecer. Então eu sei que muitas pessoas que me mandam mensagem, eu acho que esse é o receio, né? Nossa, ela sumiu, o que será que aconteceu? Então tá tudo bem comigo, graças a Deus. E graças a tudo, né? Graças ao convênio, graças ao meu marido, graças à minha família, graças aos meus médicos. Então eu tô bem. Muito obrigada a vocês que mandam mensagem. Eu vejo todas lá no meu Instagram, mas o meu Instagram ele é privado e eu tenho realmente muito poucas pessoas por lá. Então se você quiser saber notícias, quiser perguntar alguma coisa mais rápida assim pra mim, que aqui eu possa demorar um pouco, me manda no Instagram da loja, porque eu tô todo dia lá, tô nos stories, tô mostrando as peças. Então mesmo que você não goste muito de pratas, enfim, me manda uma mensagem no direct que eu respondo, a gente pode conversar por lá, tá bom? Então não é só porque é da loja que eu não vou responder, mas lá eu tô todo dia, respondo todo mundo, já falei com várias de vocês por lá, né? Porque lá no meu Instagram pessoal eu mando mensagem avisando que eu só tô usando da loja. E essa é a novidade, agora eu tô totalmente focada pra loja e tô escolhendo coisas maravilhosas pra vocês lá. Espero que você goste, então me acompanha lá e a gente se fala. Um beijo e até o próximo episódio, que vai ser o último, que foi a última fase do tratamento, que foi a bracterapia, que é a radioterapia interna. Também foi bem estranha, assim, essa parte do tratamento, mas como foi a final, assim, eu acho que foi a mais fácil e mais rápida, né? E tava perto do Natal também, então acho que o clima, assim, de vai dar tudo certo, ajudou, assim, sabe? Foi muito bom. E é isso, te vejo no próximo episódio, juro que não vou demorar tanto assim. Um beijo e a gente se fala.